O processo da fala sempre é muito complicado, né? Primeiro vem toda a angústia, né? Que a gente não sabe se o nosso filho vai falar ou não, né? A gente faz de tudo para conquistar lá os pré-requisitos e a criança, né, demora, né? Mas aí, pumba, vem a fala. Quando a fala vem, nos casos em que a criança realmente começa a verbalizar, né? Começa a surgir essa fala, a fala vem muito básica, né? Ela vem muito assim, curtinha, eles falam somente o necessário, falam de repente somente as coisas que têm a ver com o interesse deles. Então o autista ele é assim, né? Ele economiza nas falas, né? E aí para chegar no diálogo, né? Como você está perguntando, ela tem uma porção de pré-requisitos. Depois que você chega na fala, você chega ali na fala, mas aí você tem que avançar nas etapas da fala, né? A criança tem que, além de estar falando, repetindo as coisas, pedindo, ela tem que se comunicar. Mas vamos fazer assim, vou resumir aqui para vocês os passos que antecedem o diálogo, a fala expressiva, né? Tudo isso que é tão importante, que é o topo lá da fala. A criança precisa estar nomeando as coisas, né? Saber o nome das coisas. A função das coisas, deixa eu dar um exemplo aqui. Ela sabe que a água serve para beber, que a água guarda na geladeira, que a água serve para tomar banho, que o papel higiênico fica no banheiro, né? Que uma escada serve para subir, serve para descer, que um chinelo serve para calçar, um boné serve para colocar na cabeça, ok? Função das coisas, as funções, isso é muito importante. Outra coisa bem importante, a criança tá falando artigos e ações verbais quando ela soltar as frases. Gente, eu sei que é comum a criança ter aquela fala de índio que a gente fala, né? Que é aquela frase que usa só duas palavrinhas e tá bom, assim, é frasezinha normal, simplesinha. Mas a gente precisa sempre estar modelando. A menina, o menino, a professora, o papai chegou. E a criança também falar eu quero água, né? E saber falar o eu, porque elas também falam na terceira pessoa. Então a gente sempre tem que estar modelando essas frases. Quando a criança começar a falar bem certinho essas frases, ela está pronta para o diálogo também. Porque também faz parte do diálogo toda essa construção. E esse certinho que eu tô falando, gente, não tô falando assim porque é comum a criança, de repente, ter algumas trocas de letras aí, são questões que a fono pode ajustar bastante, demorar para falar o R, trocar o R pelo L, isso é normal, tá? Mas esse certinho que eu falo é realmente a criança ter falar uma frase que vai ser entendida, que tem contexto, sabe? Que tá bem, assim, no contexto da conversação, seria isso. Outro pré-requisito muito importante que vai ajudar a chegar lá em cima no topo do diálogo é a criança saber sobre a sequência de cenas ou sequência lógica temporal. Você pode pegar umas imagens, né, brincar com a criança para ela colocar na sequência correta, né? O menino viu o copo da água, pegou a água e bebeu e depois colocou o copo na pia. Ou pegou a pasta de dente, abriu e escovou os dentes. Sequência de cenas, né? Tem um monte. Inclusive, essa semana eu coloquei aí no feed para vocês uma atividade sobre isso, né? Então, a sequência de cenas ajuda a construir o raciocínio, que tudo tem uma sequência lógica. Isso é super importante. Para depois a criança também construir as inferências, né? Que já é uma outra coisa. Por exemplo, ela vê um contexto de uma cena. Porque, em geral, os nossos filhos, eles têm uma mania de ver os detalhes de uma cena. Você mostra uma cartinha como essa, eu vou pegar uma carta para você. Essa cartinha, por exemplo, ó, esse aqui é toda uma cena, né? A gente consegue ler essa cena. Mas a criança autista, por muitas vezes, ela vai ver algum detalhe. Ela vai ver que a mulher tá brava. De repente, se ela não entender o contexto de expressão facial, ela vai ver que a mulher tá segurando uma vassoura, que tem um cachorro aqui. Mas talvez ela não perceba que o cachorro tá um pouco desconcertado e o gato também, e talvez ela veja só as pegadinhas no chão, ela não vai entender todo o contexto da cena. E a inferência é isso, ela bater o olho aqui, ela olhar, e aí você pode perguntar e ela vai falar, ó, o cachorro e o gato sujaram tudo o chão e a moça tá brava com eles. Beleza, então ela tem inferência. Agora, geralmente, os nossos filhos não têm. Por isso que é importante saber a sequência de cenas antes, depois vir para inferência. É construir, né? Fazer essa construção do raciocínio. A outra coisa que eu tava esquecendo. A criança, por exemplo, gente, você fazer uma charadinha com ela e falar assim, filho, qual é o nome daquele meio de transporte bem pesado e que anda no trilho? Se ele souber que é trem, beleza, ele entendeu. Meio de transporte, pesado, trilho. Ah, é trem, né? Ou você falar... Qual que é aquele bichinho bem fofinho com pelinhos? Aí ela vai
caçar ali na memória dela, né? Qual que é o bichinho fofinho que tem pelinhos, ela vai te responder. Então, a criança já tem todo um processo assim já construído das palavras, do significado, das funções das coisas, das características das coisas, né? Então, ela tá pronta para o diálogo. Aí que vem a fala mais expressiva, quando ela começa a relatar as coisas. Você vai perguntar para ela: filho, o que você comeu lá na escola na hora do lanche? Ela vai te contar. Aí teu filho tá assistindo um desenho lá, você pergunta o que tá acontecendo, ele vai saber te contar, ele vai contar para você um trechinho do desenho, vai saber te contar uma historinha, né? Então, vai sair, diferente da ecolalia, que é toda aquela repetição, daqueles trechinhos de desenho, dessa vez ele realmente tá se expressando, tá te contando, tá narrando o que ele entendeu, o que ele sabe, o que ele ouviu, o que ele assistiu. Então, é muito diferente. E esse processo, por que é tão demorado? Porque a fala é uma coisa muito social, né? A criança não entende, a criança autista em geral, ela não entende que é importante para o outro que ela expresse a sua fala. Olha, filho, a gente quer tanto que os nossos filhos façam os relatos, né? Essa é a maior angústia, né? E a gente passa por todas essas fases. Aí você pergunta: o que você fez na escola? Estudei. Só fala isso. Fiz atividade. Você espera muito mais, né? A fala realmente é uma habilidade muito complexa, não é tão simples. Para criança típica é super simples, né, gente? Porque elas não têm todas essas questões da teoria da mente, da teoria da coerência central, a questão da socialização. Nada disso é empecilho para elas estarem falando. Só de estar no ambiente com outras pessoas junto ali, a criança típica de repente aparece falando, com 2 aninhos está falando 400 palavras e os autistas já não. Então essa é uma angústia comum, mas a gente não pode perder a esperança, tá? A gente tem que estimular sim. Eu falo sempre para as mamães que a estimulação da fala é uma das estimulações mais legais para a família fazer e mais fáceis também, porque todo mundo fala dentro de casa, não é mesmo? E aí, mamães, se vocês quiserem se aprofundar nessa questão da fala, das etapas da fala, como que funciona, o que a gente faz em cada fase, me manda um e-mail aqui, ó, teremfamilia@gmail.com, tá? Que eu vou mandar esse arquivo para vocês. Ah, antes de ir embora, eu tenho que avisar, fora as minhas atividades que eu tenho lá no Pinterest, essas que eu compartilho direto aqui com vocês, eu tenho atividade de linguagem também, tá? Que baseado num monte de curso que eu fiz de comportamento verbal, então essas atividades assim são mamão com açúcar, ajuda demais para vocês. E eu também mando arquivos ali de brinde, coisas que vão complementar esse aprendizado para vocês colocar esses filhos aí para falar, porque esse é um momento que a gente está com eles, que a gente pode explorar muito na hora do banho, na hora da comida. Não precisa ter um horário certinho, horário de fazer ali na mesa, não precisa nada disso, gente. É uma coisa bem natural, no contexto do dia a dia mesmo. A gente pode estimular a fala. Se vocês quiserem, eu vou deixar um botãozinho aqui na bio do perfil, tá? Atividades de linguagem, vocês vão conhecer lá. Tá bom? Beijo, beijo, beijo.